boa tarde, boa noite, meus acadêmicos. Vamos lá começar nossa última semana aqui de novembro, última semana das apostilas maiores, temáticas. A gente ainda tem uma apostila menor aqui de fim de mês, aquela que a gente para numa habilidade só, mas aquela com temas, que esse mês a gente falou das funções executivas. Vamos para a nossa última. Nesse mês a gente vai falar sobre flexibilidade cognitiva e até antes de começar o tema, vale fazer uma revisão aqui do que a gente tem falado, porque antes, no mês de outubro, a gente falou sobre a mente, sobre as capacidades que a nossa mente nos oferece, mas que elas acabam ocorrendo num âmbito bem individual. Então a gente falou, por exemplo, do pensamento, da imaginação, da memória, da consciência. São habilidades que nos tornam extraordinariamente humanos, mas ocorrem muito para dentro ali. A gente até falou que a gente trabalha elas para aplicá-las e sermos melhores para o mundo fora, mas o âmbito em que elas ocorrem é bem interno ali, bem a imaginação, né? Bem uma coisa individual. Já as funções executivas funcionam num outro âmbito já externo, na hora de colocar em prática essas habilidades, na hora de colocar em ações ali essas nossas capacidades de imaginação, memória. Então, o controle inibitório que a gente falou esse mês, por exemplo, que é importantíssimo para nossa atenção, não é? Imagina ali que você tem uma ótima memória, mas que você está sempre interrompendo o interlocutor ali, alguém que está falando com você, para falar de alguma coisa que você lembrou. Você acaba não sendo uma pessoa boa ali no convívio, apesar de uma grande habilidade. Pô, eu lembro sempre que... E aí interrompe a pessoa. Ou então o contrário, né? Imagina que você não vai querer conversar com uma pessoa que sempre está te cortando para falar que lembrou de alguma coisa. Independente da boa memória que aquela pessoa tem, ela não está aplicando bem, não está aplicando certo. Então imagina que a pessoa pode ter consciência da importância de uma prova, do quão importante é aquele dia, mas ficar tão nervosa, não conseguir inibir pensamentos ali, não conseguir repelir a ansiedade e aí não ir bem naquela prova. Por mais que ela tenha consciência da importância daquilo, ela não conseguiu inibir ali pensamentos paralelos. Então, uma habilidade bebe da outra, se apoia na outra. Não adianta também você só conseguir focar na prova se você não se preparou antes, se você não estudou, se você não consegue acessar a sua memória lá de longo prazo e pegar aprendizados antigos. Então, a gente vai balanceando todas aí para viver bem nosso dia a dia. A gente falou também da memória de trabalho, porque pensando na maneira como as funções executivas intermediam ali essas habilidades, imagina que o sujeito tem a imaginação fértil, tem uma grande capacidade criativa ali, mas ele vai sempre imaginando que se perde no ponto inicial ali da conversa. Então ele fala, pô, como é que a gente veio parar aqui mesmo, né? Tem gente que é assim, às vezes está falando, mas nem lembra como começou aquele assunto, onde queria chegar. Você vê em algumas entrevistas que as pessoas fazem uma, duas perguntas juntas e aí o entrevistado vai falando e ele pergunta qual era a pergunta mesmo. Ele consegue acessar uma memória da vida dele inteira lá de trás e vai contando, mas a memória de trabalho ali na hora de lembrar qual era a pergunta inicial se perdeu. Então tem duas memórias diferentes ocorrendo aí. A gente falou sobre essa memória de trabalho também e nessa semana a gente vai falar um pouco mais sobre a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alterar nosso pensamento ali propositalmente. Um dos pilares aí também da função executiva, né? Na hora de colocar em prática as habilidades que a gente vai desenvolvendo aí. Nem sempre as condições para aplicar essas habilidades são as condições que a gente quer, que a gente esperava. Então a gente tem que saber se adaptar aí. Recentemente, a Organização Mundial do Comércio colocou a flexibilidade cognitiva como uma das habilidades do futuro. Mas a gente quer mostrar nessa semana, pessoal, que mais do que uma habilidade do futuro, a flexibilidade cognitiva ela é necessária agora, hoje aqui. Vou dar um exemplo que ocorreu recentemente com uma aluna nossa. Ela estava aqui na primeira aula do mês, normal, vida seguindo, cuidando bem da família, cuidando bem de casa. Ela morava com o filho, com o marido. E aí, com a pandemia, esse filho passou a trabalhar em casa. Então, ele ocupou mais um quarto em casa para poder fazer seu trabalho. Então, imagina que ele estava ocupando todo aquele ambiente. E aí, de repente, ele recebeu uma proposta de trabalho para ir para a Europa, trabalhar com uma coisa que ele gosta, melhor. E aí, ele topou, né? Só que essa proposta era para a semana seguinte, então ele precisou se mudar assim muito rápido. Então, na primeira aula do mês, estava aqui normalzinho, na segunda aula do mês ela já estava na expectativa do filho se mudar e na terceira aula do mês o filho já tinha se mudado. 2 quartos da casa, o que ele ocupava para trabalhar e o que ele ocupava para dormir estavam vazios. E aí, como é que você acha que essa aluna estava aqui na aula? Flexível, pessoal, falando de memória de trabalho, falando como é importante você ter lembranças e conseguir trabalhar com elas na hora certa, inibir uma saudade no momento indevido.
E isso que é mágico no nosso dia a dia. Às vezes num mês, assim, numa semana as coisas mudam e a gente tem que estar pronto para se adaptar. A gente até conversou sobre a síndrome do ninho vazio e ela falou, não, é bola para frente, tem várias coisas aí para cuidar também. E ele tá bem, ele conseguiu o que ele queria, o trabalho que ele precisava. E é isso aí, flexível, lidando com os problemas, porque a vida coloca eles pra gente, o dia a dia coloca eles pra gente. Estar vivo é encontrar com essas situações, né? Vou deixar nosso papo sobre flexibilidade por aqui por hoje. Já vou começar a falar dos nossos exercícios que estão aqui na apostila. Vejam aqui do lado, ó, logo abaixo do texto, a gente tem um exercício fazendo a volta número 1. Durante a semana a gente conversa mais um pouco sobre a flexibilidade, mas por agora a gente já pode começar a falar sobre os nossos exercícios que vão trabalhar essa habilidade aqui em sala. Nesse primeiro, vocês vão ver aqui ó, o enunciado e eu vou ler para vocês. Partindo do número inicial, realize as contas até descobrir qual valor deve preencher a última operação antes do total da conta. Então vejam ali que a gente tem uma tabela com vários espaços e entre esses espaços a gente tem setinhas e operações, né? O primeiro número lá em cima à esquerda é o número 10. E aí a gente vai seguindo, então a setinha horizontal ali ó, coloca 10 mais 6, a gente vai colocar no quadrado do lado 16. Seguindo horizontalmente, 16 mais 12, então ali no outro quadrado a gente vai botar 28 e assim vai seguindo as setas. Do 10 ali inicial para baixo a gente tem 10 mais 7, a gente coloca embaixo 17, 17 mais 5, coloca embaixo 22, assim vai completando todo mundo. Temos dois objetivos aí nesse exercício, pessoal. O primeiro é descobrir o último número lá do espaço. Então, aquele espacinho lá em verde que está vazio, a gente vai descobrir ele a princípio. Esse é o primeiro objetivo. Depois disso, vocês vão ver que antes desse último número aí, tem dois caminhos que chegam nele. Só que um desses caminhos aí não tem a conta que é necessária. Vejam que está destacado ali em vermelho, não é? Então eu tenho que dizer o penúltimo número com quanto chegou naquele total lá. Então digamos que eu cheguei no total lá 50 e o número anterior é 40. Aquele espaço ali do meio que está vazio, eu vou ter que completar com quanto? 40 com mais 10 que vai ser ali no meio, que virou 50. A gente tem que descobrir também esse espaço vazio aí, baseado no total que a gente vai descobrir fazendo os caminhos. Não é fácil, mas vocês são flexíveis, então vão conseguir fazer aí. Vamos para a página número 2. Na página seguinte, número 2, lá no topo, vocês vão ver aqui do lado, a gente tem um exercício chamado Operações Flexíveis. O anterior a gente tinha visto que era fazendo a volta 1, né? A gente vai ter o fazendo a volta 2 mais para frente, mas para agora a gente vai ver o Operações Flexíveis. Botamos aí grupos de números e depois de cada número um espacinho. Dependendo da cor desse grupo, a gente vai fazer uma operação diferente. Vejam aqui o enunciado na tela e eu vou ler com vocês. Ó. Nas contas em azul, some os números. Em verde, subtraia. Em laranja, multiplique. Então vocês estão vendo ali que a primeira conta está em azul, não é? Primeiro número é 10, depois 90. Se está em azul eu somo, vou lá e coloco 100. Embaixo já está em verde. O que está escrito lá? Ó? Em verde, subtraia. Então pega o maior primeiro, depois o menor, 60 menos 50, 10. A ideia aí é colocar a diferença, tá? Não precisa colocar negativo, não. 50 menos 60 dá menos 10. É só a diferença é 10. Então, quando azul a gente encontra soma, quando verde a gente encontra diferença e quando laranja a gente multiplica. Então, embaixo a gente tem 80 vezes 90. 8 vezes 9 dá 72. Tem dois zeros ali na conta, então 7.200. Cada conta é uma conta diferente, a gente tem que estar flexível, usar a nossa memória de trabalho, exercícios para treinar nossas funções executivas aí, né, pessoal? Em sala a gente também vai fazer dinâmica, vai fazer jogos, então quem quiser agendar com a gente aí uma aulinha essa semana, só mandar mensagem. Amanhã a gente volta com mais papo. Grande beijo!